Olá, meus amados. Passando aqui hoje para comentarmos sobre o eclipse que acontecerá amanhã e nós temos que saber algumas coisas, pelo menos. O que é diferente? Ou vai acontecer um eclipse igual a todos que aconteceram até hoje e nada vai acontecer? Financeiro, fala em 3 dias de escuridão, fala em mudança das placas tectônicas e que o mar vai ficar totalmente diferente do que é hoje. Olha, são muito as especulações. Mas então, o que nós acreditamos ou não acreditamos? Seja como for, nada poderá chegar até nós se nós não tivermos na hora certa, no lugar certo, que seja lá o que acontecer, será porque terá que acontecer conosco. E não há o que fazer, não temos controle sobre nada e também não devemos temer absolutamente nada. Porque, como eu sempre digo, só existe vida, não existe morte. Que a vida, essa distorção que a gente tem devido à morte, é porque nós desconhecemos a verdadeira vida, que só existe vida. Então, beleza, tranquilo, não temos que temer, porque o que acontecerá é o que tem que acontecer. E se não, tranquilo, vamos continuar nossa vida normalmente. Vamos amar? Sim, amar uns aos outros. Isso falta no mundo. Mas cada um a seu tempo, não há o que fazer. Beleza? Então vamos aí acreditar que amanhã será um novo dia e que tudo transcorrerá em paz. Revelação divina da confissão. Confessa que você conhece esta revelação. Confessa que você já leu em várias purificações da mente cerimônias similares. Confessai, sem nada esconder, ao orientador de meu ensinamento que você já sabe como é esta revelação divina. Se caso estais enfermo, procurai um orientador de meu ensinamento, a ele pedi que ore por vós e dele aprendei a praticar a meditação Shinsokan. Sendo o orientador de meu ensinamento aquele que recebeu a minha palavra, as palavras dele curar-vos-ão. Se, após um exame de consciência, julgais ter algum pecado, confessai, sem nada esconder, ao orientador de meu ensinamento. Meu ensinamento prega a inexistência do pecado, mas é um erro pensar que é desnecessária a confissão porque o pecado é originariamente inexistente. O pecado é originariamente treva e se extingue quando exposto à luz, porém, quando é mantido oculto, ele continua como treva e não se extingue. O preço do pecado é a morte. Quando se mantém escondido o pecado, impedindo que ele seja exposto à luz, a consequência é a morte. Homens da face da terra, não deveis ocultar o pecado. Se escondeis o pecado, é porque ainda tendes apego a ele. Se temeis a exposição do pecado, é porque ainda estáis apegados a ele. Não deveis perder a humildade por ouvirem meu ensinamento que originariamente o pecado é inexistente. Se conheceis a verdade de que o pecado é originariamente inexistente, por que ocultar o pecado, temendo sua exposição? Não deveis enganar a vós próprios, dizendo, sou inocente porque o pecado inexiste originariamente. Enganardes a vós próprios é o primeiro dos pecados. Isto porque ocultais a vós mesmos e impedis a manifestação de vossa imagem original, que é perfeita. Porém, uma vez confessado o pecado, não deveis torturar vossa mente, que é a extensão da mente de Deus, voltando a vos prender àquele pecado. O pecado desaparece simultaneamente à confissão. A treva não se extingue quando exposta à luz?
Não desaparece o pecado daquele que não confessa arrependido, assim como não desaparece a treva que não é exposta à luz. A confissão pode ser feita discretamente, pessoalmente ou por meio de carta. Entretanto, nenhuma eficácia há em expor o pecado diante do público que irrefletidamente faz comentários maldosos. Que eficácia há em projetar a escuridão sobre a escuridão? O homem, no momento em que confessa sinceramente, purifica todo o seu ser e manifesta a perfeição própria do Filho de Deus que é. Após confessar com toda a sinceridade, permanecei tranquilos. Sois verdadeiramente meus filhos. Eu sou um convosco. O Espírito Santo comunica-se convosco, vossa alma é abençoada e obtendes a vida eterna. Se há entre vós algum enfermo, orai uns pelos outros. Quando orais uns pelos outros, desce sobre vós a minha força. A oração pela cura própria pode conter egoísmo. Orando uns pelos outros, brota em vós o sentimento de amor ao próximo, e as vibrações espirituais de Deus atuam em vós. Visitai as pessoas enfermas, orai por elas e realizai também a meditação Shinsokan. Ao orardes, lembrai-vos de que a relutância em oferecer dinheiro e o desejo de receber dinheiro, ambos são vibrações de ilusão que não sintonizam com as vibrações espirituais de Deus. Fiéis de todas as localidades, unidos, orai uns pelos outros. Membros de uma família, orai uns pelos outros. Lembrai que, embora ocorra a cura pela oração, isso não é devido à vossa força, é devido à força de Deus. Não vos esqueçais da fonte. Amai-vos uns aos outros, reverenciai-vos uns aos outros, dedicai-vos uns aos outros e venerai a Deus. Sendo este mundo semelhante a uma tela cinematográfica onde se projetam mescladas a luz e a ilusão, o único meio de eliminar logo os sofrimentos do mundo consiste em eliminar a ilusão o quanto antes possível. Revelação Divina de 12 de agosto de 1932,